Pessoal, continuando o estudo, né, de espécies do endosso, vou falar agora, essa é a segunda parte, né? Vou falar agora do endosso calção. O endosso calção é utilizado quando o endossante deposita ou dá o título perante o endossatário como garantia de uma dívida. Nesse caso, o endossatário também não terá propriedade do título e não poderá reendossá-lo. Bom, essa concepção, esse entendimento está lá no artigo 19 da LUG, Lei Uniforme de Genebra, ok? Já falei sobre isso, que veio de uma convenção de Genebra, em que o Brasil foi signatário na tratativa do título de crédito. Artigo 19 da LUG, Lei Uniforme de Genebra. Quando endosso contém a menção, abre aspas, valor em garantia, abre aspas, valor em penhor, ou qualquer outra menção que implique uma calção, o portador pode exercer todos os direitos emergentes da letra de câmbio. Mas o endosso feito por ele só vale como endosso a título de procuração. Calção, como se sabe, é uma garantia. Assim, o título passado nesse tipo de endosso calção, ficará na posse do endossatário apenas para garantir que o endossante irá cumprir a obrigação. Isso acontecendo, o endossante recupera o título a partir do momento que ele quita, né? Que ele vai resgatar o título, tá? Então, por isso que ele diz: o endossante irá cumprir a obrigação. Ou seja, o endossante cumprindo a obrigação, ou seja, entre aspas, pagando o título, na verdade a gente sabe que é o resgate do título, porque no ato do pagamento ele tem que pegar de volta, pegar de novo o título que assinou, e não recibo, e não qualquer outra coisa. Ele tem que pegar o título de volta, tá? Que ele assinou. Ou seja, quem paga mal, paga duas vezes. Ah, eu peguei um recibo. O recibo não vale nada. Porque o título, a pessoa que você passou, ele passa para terceiros, o terceiro vai te cobrar de novo. Isso é certo. Se você vai resgatar um título, né, que você deixou lá, nesse caso aqui em endosso calção, você deixou em calção, você vai ter que pegar ele de volta, materialmente ele de volta, tá? Então tá. Onde é que eu tô? Bom, isso acontecendo, ou seja, o endossante cumprindo a obrigação, isso acontecendo, o endossante recupera o título e invalida o endosso calção, claro. Se ele adimpliu, ele pagou, pô, acabou o efeito daquele título, né? No caso do endosso, acabou o efeito do endosso calção daquele título. Pô, acabou a obrigação, né? Bom, isso acontecendo, o endossante recupera o título, na verdade se recupera no sentido de resgatar o título, e invalida o endosso calção. Mas se ele não puder cumprir a obrigação, ou seja, não puder adimplir, não puder pagar, né, ficar inadimplente, entre aspas, aí o endossatário passará a ter a propriedade definitiva do título. Muito importante. E é bem claro, o endossante irá cumprir a obrigação, pagamento, já que a calção é uma garantia, né? Beleza. Isso acontecendo, o endossante recupera o título, resgata o título e invalida o endosso calção. Acabou o endosso calção. Mas, se ele não puder cumprir a obrigação no dia determinado, né? Aí, o endossatário passará a ter a propriedade definitiva do título de crédito. Assim como acontece no endosso mandato, o endosso calção não é presumível, devendo estar designado expressamente junto da assinatura do endossante. Então nós temos dois tipos de endosso: o endosso próprio e o endosso impróprio, né? Então você vai botar na tua anotação lá: endosso próprio, endosso impróprio. Ponto. Beleza. Volta lá no endosso próprio e bota uma chavezinha. Endosso próprio, ele pode ser em branco ou em preto, tá? Isso já foi falado no primeiro vídeo lá. No endosso impróprio, chavezinha, você vai colocar endosso mandato,
endosso calção. Ou seja, então endosso em branco, endosso em preto, endosso mandato, eu já falei na primeira parte, tá? Beleza? Então, só reiterando, endosso próprio, em branco e em preto, na chavezinha lá, em branco entre aspas, em preto entre aspas. Endosso impróprio, endosso mandato, endosso calção. Então, essa é a divisão, né? Da espécie e subespécie, né? Pô, endosso é o gênero, ponto, endosso. Espécies, endosso próprio e endosso impróprio. No endosso próprio, as subespécies são em branco e em preto. Essa definição já está lá na primeira parte. Bom, e o endosso impróprio, endosso que é uma espécie, subespécie, endosso mandato, endosso calção. Prova objetiva, vem tudo lá bonitinho, você só vai marcar, já estudou, tá tranquilo. Responsabilidade do endossante. Questão importante é sobre a responsabilidade decorrente do endosso, a LUG, que às vezes ela não vem escrita literalmente. Lei Uniforme de Genebra. LUG, aí tudo fica na prova lá, LUG, Lei Uniforme de Genebra. No seu artigo 15 diz que o endossante, se não colocar uma cláusula em contrato, se torna garantidor do pagamento e do aceite do título. Ok? Deixa eu arrumar um pouco de luz aqui, que estou um pouco escuro aqui. Beleza. Tá? Sendo assim, quando o endossante não faz nenhuma ressalva, ele se torna co-obrigado pelo pagamento do título. Claro que ele não é devedor principal e, se for demandado, terá direito de regresso, tanto em relação ao devedor principal quanto em relação aos endossantes anteriores. O que ele quer dizer com direito ao regresso? Ele pode até pagar, mas aí ele vai ter direito, né, subjetivo, lógico. Se exercer o direito, vai ficar no prejuízo, lógico, ele vai exercer o seu direito. Então é o seguinte, esse direito, ele terá o direito de regresso, ele quer dizer o seguinte, ele vai entrar com uma ação regressiva, né, para cobrar daquelas pessoas que teriam que pagar, tá? Então, claro que ele não é o devedor principal, e se for demandado judicialmente, terá direito, ele vai pagar e tal, mas terá direito de regresso, ou seja, ele entra com uma ação regressiva das pessoas que, já que ele não é o devedor principal, ele vai entrar com uma ação regressiva do devedor principal em relação aos endossantes anteriores. Porém, o Código Civil, no seu artigo 914, que são várias fontes de consulta, tá? 914, diz que o endossante somente se tornará garantidor se colocar expressamente, tá? Então tá lá, literalmente, in verbis, artigo 914, ressalvada a cláusula expressa em contrário constante do endosso, não responde o endossante pelo cumprimento da prestação constante do título. O direito cambiário, baseado na legislação anterior e nas legislações especiais vigentes, sempre consagrou a solidariedade entre as pessoas que apuserem a assinatura numa cártula. Cártula, já falamos, é um título. O presente artigo 914 inverte esse princípio e o torna uma exceção. Vai lá no seu Código Civil, artigo 914, entre aspas, em parênteses, exceção, tá? Pois se necessita de cláusula expressa para que o endossante se torne obrigado na relação cambial. Os títulos de crédito que têm legislação específica, já falamos sobre isso, né? São os títulos que a gente chama de próprios, né? Mas que para a doutrina majoritária ele é conhecido como títulos típicos, né? Porque tem legislações específicas, e os títulos impróprios, mas a maioria da doutrina fala que ele é atípico, tá? Quando ele não tem legislação específica. E aí você vai usar diretamente, não de forma subsidiária, diretamente
o Código Civil. Então, títulos típicos são aqueles que têm legislação específica, letra de câmbio, nota promissória, duplicata e cheque. Títulos atípicos são exemplos de títulos atípicos que não têm legislação específica e, consequentemente, vai usar o Código Civil de forma direta, cédula de crédito, conhecimento de transporte, debêntures. Ok? Ok. Então, continuando, né, os títulos de crédito que têm legislação específica, doutrina majoritária, são conhecidos como os títulos típicos, já que ele tem legislação específica, deverão seguir a regra especial e, na sua maioria, apor uma assinatura na cártula, significa obrigação solidária. Sobre o tema, vamos para a jurisprudência. Inexigibilidade de dívida oriunda de cheque emitidos para pagamento de negócio mercantil que não se consumou, os quais foram endossados ao réu em operação de factoring. Factoring é aquelas empresas que tinha muitos antigamente, né? Hoje quase acho que nem tem mais. Empresas que compravam o teu cheque, né? Você dava um cheque, o comerciante tinha vários cheques predatados, ele passava para esse escritório de factoring, o escritório pagava para ele e iria cobrar depois, né, das pessoas. Bom, sendo que réu em operação de factoring, sendo que a ré é terceiro de boa-fé, não podendo ser-lhe opostas exceções de natureza pessoal, além de não ter sido comunicada do distrato do negócio e pela inexistência de cláusula expressa em conjunto com o endosso que vincule a responsabilidade do pagamento ao endossante. Artigo 914 do Código Civil, que é o que nós estamos falando, né? É lícita a cobrança dirigida contra o emitente, sendo que o distrato poderia ter sido comunicado diretamente pela autora, que não desconhecia que os cheques estavam em poder da fé, aliás, em poder da ré, conforme se comprometeu, né, Tribunal de Justiça de São Paulo. O que eu quero dizer com isso? Que é importante que você lê a doutrina e lê também a jurisprudência, né? Os informes dos tribunais, porque no caso da jurisprudência, tu vai ver na prática. Eu acabei de falar que um artigo aqui doutrinariamente, mas você acaba de ver aqui um entendimento de um Tribunal de Justiça de São Paulo. O outro aqui diz o seguinte: o endossante só não se torna garantidor do pagamento do cheque se houver estipulação em sentido oposto. Contudo, no caso concreto, não há qualquer menção no verso do título feito pelo endossante de proibição de novo endosso, de sorte que o endossante segue como garantidor da obrigação descrita no título. Tribunal de Justiça de São Paulo, 23ª Câmara, Direito Privado, Desembargador e tal. Quer dizer, é importante você ver na prática como os tribunais, né, fazem esse entendimento. Ok? Bom, o Código Civil, de seu artigo 914, diz que o endossante somente se tornará garantidor se colocar expressamente. O tratamento trazido pelo Código Civil, no caso do artigo 914, é, portanto, o oposto da LUG, Lei Uniforme de Genebra. De acordo com a lei civil, somente se... Por isso que a gente fala que é uma exceção. Por isso, de acordo com a lei civil, somente se coloca expressamente é que o endossante se responsabiliza pelo pagamento do título. Somente se colocar expressamente é que o endossante se responsabiliza pelo pagamento do título. Por isso que eu comecei minha fala dizendo que o artigo 914 é uma exceção em relação à lei, né, uniforme de Genebra. Ok? Essa questão será resolvida pelo princípio da especialidade das leis. A LUG, Lei Uniforme de Genebra, trata especificamente da letra de câmbio e da nota promissória. Além disso, temos o artigo 23 da Lei do Cheque, também é especial, que traz tratamento igual à LUG, bem como o fato de as duplicatas serem regidas subletivamente por esta lei, tá? Então toma cuidado aqui. A LUG, Lei Uniforme de Genebra, trata especificamente da letra de câmbio e da nota promissória. Além disso, temos o artigo 14 do artigo 23, melhor dizendo, da Lei de Cheque, que faz tratamento igual à LUG, tá? Então, o cheque e a letra de câmbio e a nota promissória estão alinhados com a LUG.
tá? Não vai seguir o artigo 914. Presta atenção. Você não pode generalizar, né? Ainda mais em prova, né? Tudo no direito depende. Cada caso é um caso. Às vezes é uma pegadinha ou não, mas você tem que entender o seguinte: você não pode generalizar, né? O artigo 914 é uma exceção, mas uma exceção específica, até porque a lei do cheque está de acordo, está em consonância com a LUG. Sendo assim, para a letra de câmbio, que é regida pela LUG, a nota promissória, que é regida pela LUG, cheque, duplicata, títulos chamados típicos. Por que são títulos chamados típicos? Porque eles têm legislação específica. Vale o artigo 15 da LUG. Para os demais, no caso, bem lógico, dos títulos atípicos, que não tem legislação específica, vai usar diretamente o Código Civil, tá? Aí sim, vai usar esse artigo 914, tá? Então, ficou claro que, para efeito de prova, né? O artigo 914 é uma exceção, tal, para os seguintes títulos, tal. Pô, ele é uma exceção, sim, realmente, mas para os títulos atípicos, que não são regidos por leis específicas, que são regidos pelo Código Civil. Então, quer dizer, é muito claro. Quer dizer, é claro esse entendimento, né? Sendo assim, para a letra de câmbio e nota promissória, que são regidas diretamente pela LUG, o cheque, que já tem uma lei própria, e ele inclui também a duplicata, que são todos títulos típicos, vale o artigo 15 da LUG, tá? Não vai à exceção do artigo 914 do Código Civil. Vamos entender melhor o que é essa responsabilidade dos endossantes. Imaginemos, caso hipotético, Carlos emitiu uma nota promissória em favor de Rafael, e este, Rafael, endossou em preto. Já falei sobre isso na primeira parte. Endossou em preto a nota para Heloísa. Heloísa, porém, também precisou fazer o título circular da mobilidade e endossou em branco para Joaquim. Também já falei sobre essa temática em branco na primeira parte. Teremos, dessa forma, as seguintes figuras no título: Carlos, em que é o emitente, Rafael e Heloísa, que são os endossantes. Caso o título vença e não haja pagamento, por ser uma nota promissória, e aplicar-se o artigo 15 da LUG, Lei Uniforme de Genebra, os três se tornam devedores solidários do valor do título, em virtude do princípio da autonomia das relações cambiárias, que foi tratado, anteriormente. Joaquim poderá cobrar de todos os três os devedores, Carlos, Rafael ou Heloísa, sem nenhuma necessidade de se observar ordem ou algum requisito. Obviamente, os endossantes são devedores solidários. Como a obrigação é apenas de garantia, eles não são os devedores principais. Assim, se Rafael ou Heloísa pagarem, terão direito de regresso, que a gente chama de ação regressiva, mas somente em relação a quem estava antes na cadeia de endosso. Desse modo, se Heloísa pagar o título, terá direito de regresso contra Rafael ou Carlos. Mas se Rafael pagar somente, se somente Rafael pagar, terá direito de regresso contra Carlos. Se o pagamento for feito por Carlos e o título se extingue, pois foi cumprida a obrigação principal. Agora, se essas mesmas figuras, Rafael, Carlos, Heloísa, tivessem endossando uma cédula de crédito, por exemplo, que segue o Código Civil, artigo 14, que eu falei para vocês colocarem lá, exceção, só teriam essa responsabilidade pelo pagamento se tivessem escrito, abre aspas, por endosso com garantia de pagamento, fecha aspas, quando do ato do endosso. Sem essa ressalva, o endossante não teria responsabilidade. Vamos falar agora do título não à ordem. Eu vou explicar. Vamos falar do título não à ordem, que geralmente o título é a ordem. Vou falar agora do título não à ordem. Para que o título seja transmitido através do endosso, ele precisa ser um título que contenha
a cláusula, abre aspas, a ordem, que caso nada esteja escrita, poderá ser presumida, né? Porém, a fácil circulação não é uma característica absoluta dos títulos do direito, podendo o emitente, ou até mesmo qualquer endossante, não querer que o título circule por endosso. E, para tanto, bastará incluir no título uma cláusula não à ordem. Bem claro. Pode o emitente, ou até mesmo qualquer endossante, não querer que o título circule por endosso, e para tanto bastará incluir no título uma cláusula não à ordem, né? Ele quer, para resgatar o título, sabe que ele está com uma pessoa, quando ele coloca não à ordem, não vai circular. Se ele não botar não à ordem, o título vai circular. Então, de repente, para aquela primeira pessoa que ele deixou o título, ele vem resgatar o título, pô, já não está mais comigo, já passei, quer dizer, aí vai ficar difícil, né? Então, quando ele bota isso, por que o emitente não quer que circule? Porque ele quer quitar com a pessoa que ele passou o título. O artigo 11 da LUG, Lei Uniforme de Genebra, trata da situação da seguinte maneira. Artigo 11, in verbis. Toda letra de câmbio, né, ou toda cambial, toda letra de câmbio, mesmo que não envolva expressamente a cláusula à ordem, é transmissível por via de endosso. Quando o sacador tiver inserido na letra as palavras, abre aspas, não à ordem, ou uma expressão equivalente, a letra só é transmissível pela forma e com os efeitos de uma cessão ordinária de créditos. Observemos que a cláusula, abre aspas, não à ordem, não significa que o título não poderá mais circular. Poderá circular, abre aspas, pela forma e com os efeitos de uma cessão ordinária de créditos. Bom, não irá se valer do endosso e as consequências práticas são enormes, mesmo no caso do cheque, que já vem previamente com a cláusula, abre aspas, a ordem. O emitente poderá riscá-la e colocar a cláusula, abre aspas, não à ordem, que não irá significar nenhuma rasura no título. Primeiramente, no que diz respeito à forma, terá que haver um contrato de cessão de crédito, sem, portanto, a facilidade da simples assinatura do endossante, tá? No entanto, a diferença principal, sem dúvidas, diz respeito às responsabilidades, como a cessão comum de crédito não é um instituto do direito cambiário, cessão comum de crédito não é um instituto do direito cambiário, não se aplica, no caso, o princípio da abstração, e uma obrigação estará totalmente relacionada com a outra. Olha só, cessão comum de crédito, a gente associa a título de crédito, mas está bem claro aqui na doutrina. Como a cessão comum de crédito não é um instituto do direito cambiário, não se aplicará, no caso, o princípio da abstração, ou seja, que é aquele que a partir do momento que o título circula, você passa o título de crédito para alguém, um comerciante, por exemplo, o exemplo que eu sempre falei. Esse comerciante terceiriza, né, faz ele circular, aí sim já entra o princípio da abstração, tá? Primeira parte também lá do conceito conceito e princípios dos títulos de crédito. Bom, além disso, na seção comum de crédito deve-se observar o que dispõe o artigo 294 do Código Civil, que afirma que, abre aspas, o devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão de crédito, tinha contra o cedente. Dessa forma, se o emitente do título colocar uma cláusula não à ordem, não se sujeitará mais aos efeitos do princípio da abstração. Vamos fechar agora falando sobre endosso tardio ou póstumo, para fechar a parte de endosso. Diz endosso tardio ou póstumo, ou também conhecido como endosso tardio ou endosso póstumo, que é realizado após o vencimento do título. Teoricamente, ele não deveria existir, pois se o título está vencido e não foi quitado o crédito,
já está viciado e não há interesse econômico na circulação desse tipo de crédito, ou seja, endosso tardio ou póstumo, né? Mas é comum tal endosso tardio ou póstumo acontecer até porque se tem muito comumente a prática da venda de crédito, mesmo que vencido. O Código Civil, no artigo 920, não colocou nenhuma diferença entre o endosso feito antes ou depois do vencimento, apontando que, abre aspas, o endosso posterior ao vencimento, que é endosso tardio ou póstumo, você vai escrever no seu título, no seu vadimeco, artigo 920. O endosso posterior ao vencimento, já sabe que é o endosso tardio ou póstumo, produz os mesmos efeitos do anterior, não há nenhuma diferença. Há situações que nem mesmo é possível saber se o endosso aconteceu antes ou após o vencimento, pois, como já foi dito, a data não é requisito para a validade do endosso. Já a LUG, Lei Uniforme de Genebra, irá separar a situação em dois casos diferentes. Preconiza o artigo 20. O endosso posterior ao vencimento tem os mesmos efeitos que o endosso anterior. Todavia, o endosso posterior ao protesto por falta de pagamento ou feito depois de expirado o prazo fixado para se fazer o protesto, produz apenas efeitos de uma cessão ordinária de crédito. Cessão ordinária de crédito ou cessão comum de crédito, tá? Observemos que a LUG fala em endosso após o vencimento, mas antes do protesto, o endosso observe que o artigo 20 da LUG fala em endosso após o vencimento, mas antes do protesto, e endosso após o vencimento e também após a realização do protesto. Se o endosso for antes do protesto, a situação fica igual. O tratamento do Código Civil e o endosso tardio não terá nenhuma diferença para o que foi feito antes do vencimento, mas se o endosso for datado após o protesto, seguirá a mesma situação da cláusula, abre aspas, não à ordem, e o endosso terá os efeitos de uma cessão comum de crédito ou cessão ordinária de crédito. É a mesma coisa. Deixa eu procurar aqui o artigo 20. O endosso posterior ao vencimento produz os mesmos efeitos do anterior. O endosso posterior ao vencimento terá os mesmos efeitos do endosso anterior de natureza e efeitos cambiais, se for realizado antes do protesto, porque após o protesto perderá sua finalidade e terá efeitos de cessão civil de crédito, tá? Cessão civil, ou seja, cessão comum ou ordinária. O presente código adotou solução semelhante à da LUG, no seu artigo 20, que trata da matéria de endosso posterior. Sobre o tema, não há o que se alegar a respeito de os endossos apresentados terem ocorrido após a devolução dos cheques pelo sistema bancário, porquanto trata-se de endosso posterior ao vencimento do título, admissível nos termos do artigo 920 do Código Civil, ou seja, cabível a regularização do endosso dos cheques em questão, cuja ocorrência não foi negada pela parte, para permitir a cobrança dos cheques, entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, jurisprudênciazinha lá, mais uma decisão, tá? Beleza? Então aqui nós fechamos o endosso e partiremos num próximo estudo, né? Eu e você, para estudar aval, tudo dentro da matéria dos títulos de crédito. Até em breve.